Acredite, creia no teu chamado. Vamos, pegue a espada, olha para frente, conquista a terra pela fé. Vamos, estamos no final. Não é hora de largar parado. Charástia comanácia. Também via quando ele estava orando aqui, né, Alex? Ele via aquelas cadeias de prisioneiro, bolas muito grandes de ferro, e as pessoas estavam amarradas, e ele disse que via quando elas se partiam e se quebravam. Foi um pouco antes de Deus tomar o Tauã aqui. Amassei que nascia. Eu não sei da tua vida, mas eu sei que tinha gente com cadeias aqui e elas foram despedaçadas. Amassia Comanai. Vai acontecer algo no Brasil, algo bom. Vocês viram? Deus mandou anjos. Amassia Comanai. Rabassuri Amanai. Olha aí, é isso. Xarabasequinácia. Porque tem igreja clamando. Tem igreja que não está escondida dentro de casa, mas bota a cara, abre o peito, alabassuri calamaia, e continua acreditando. Charamassuri calamaia. Esse é o poder de Deus na nossa vida. Você vê como você é diferente. Alamassei e Massuki Amanaia está dentro de ti, Manacheia Nikiossoria. Aleluia, oh glória, Paramachara Mandarácia. Meu Deus, é tanto mistério do Senhor neste lugar, aleluia. O Senhor me mostrou, irmãos, quando Deus tomou o apóstolo aqui, Alamachara Mandarabachaias, era como que se caíssem tochas de fogo. Tochas de fogo assim, que ela vinha assim, ela tomava todas as costas da apóstola que estava aqui, e aquele fogo ia assim, ó, nos quatro cantos do mundo. Andarabachurabacala, caía do alto, fogo. Andarabassum, o Senhor me mostrava assim, como tinha um ser de branco muito grande, e ele tinha como se fosse um vaso de ouro nas mãos. Anabachurabandarábias. E o Espírito Santo disse para mim: olha o que tem dentro desse vaso. Quando eu olhei, Andarabachura Bandarábia, se misturava azeite com fogo. Sheikantarabachurabacaias. E o Espírito Santo dizia: mais um pouquinho. Andaraba, está quase chegando a hora disso ser derramado. Alabachura Bandarabachara Bandarácias. Era aquele vaso de ouro, aquele vaso muito lindo, muito enorme, muito grande.
E ele transbordava daquele azeite misturado com fogo. Arabaxu, o Senhor dizia assim: aquele que temeu, aquele que ouviu. Arabaxu, a minha advertência. Aqueles vão receber de mim algo sobrenatural. Alabaxu, aqueles que ficaram na posição de soldados. Nem imagino o que eu, Senhor, vou fazer. Alabaxu, é coisa muito linda, igreja. Arabassuri e Calamachá, só me mostrava claramente esta visão muito linda mesmo, aquele fogo. Não era um fogo, sabe, para destruir, não. Era um fogo, Alabaxura, mano, que nos envolvia. Arabaxura, bandarabe, eu creio que é o fogo do Espírito Santo. Alabassura, assim o Senhor me mostrava o Senhor dos Exércitos, aleluia. Pode ser que vem. Está perto. Nós não podemos esmorecer agora. Demorou muito para chegar até aqui. Muitos conseguem. No tempo de Elias, apesar de Acabe, apesar de Jezabel, 7.000 não se dobraram. Amassei que nascia. Anevou-se a comantu. O diabo sabe que não podemos deixar aquele povo se congregar, Marlon. Não podemos. Mas Deus disse: eu vou sim, Ásia. E Deus começa a descortinar os mistérios, os seus vasos. Amácia comanai. Oh, alemachemanácia. Muito tremendo isso, sabe? Porque nós vamos ouvir uma breve palavra agora, mas não importa. A unção está conosco. A unção está conosco. Remasequinácia. Pastor Vanei já pregou também. Pregou muito bem. Pouquinho. Aleluia. Mas foi bênção. Mas eu tenho aqui em Hebreus, no capítulo 3, desculpa, capítulo 2, aleluia. E assim, como Deus mostrou para os vasos aqui, vai ser assim conosco. Deus vai nos levar e eu quero ir também. Quero só ficar vendo os outros ir. Eu também quero ir. Alguém vai me segurar aí. Quando eu cair. Aleluia. Capítulo 2. Olha o tema ali, ó. Perigo da negligência ou da falta de atenção. Mas no versículo 14, gente. Vamos ler algo aqui. Eu quero... Tem alguma coisa? Se der para falar, amém. Eu quero falar sobre o sacrifício de Jesus por nós, porque nós estamos aqui e às vezes a gente não entende muita coisa, não entende como isso acontece, essa unção. Deus levanta um, levanta o outro, dá visão para o outro dá profecia, o outro recebe a espada. E ele diz assim no versículo 14, portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, está falando de nós, os filhos. Quem é filho? Levanta a mão. Isso, vamos, teve gente que não levantou. De novo, quem é filho? Levanta a mão. Isso, somos filhos de Deus, porque se você não é filho, você não é nada. Não adianta ser pregador, pastor, doutor, tocador, não adianta. O maior título que nós podemos receber é filho de Deus. Oh, meu Deus, você entende? É o maior. E ele disse: os filhos, nós temos participação da carne e do sangue, destes também ele, está falando de Jesus, igualmente participou da carne e do sangue, para que por sua morte, eu quero que você entenda isso hoje. Oh, glória, que pensa. Olha, para que por sua morte, a morte de Cristo, ele destruísse. Escuta isso, hein? Não dá para bobear com o adversário.
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Entendeu? Não dá para bobear. Recebemos unção, autoridade, mas nós temos que sair daqui, Max, vigiando. Cuidado. Satanás ronda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. O mundo já está na boca dele. O mundo já está debaixo da pata dele. Mas nós não. Nós estamos com o pé na cabeça dele. E Maciacomanai. Então nós temos que ter vigilância. Não perder essa unção e essa autoridade que recebemos aqui esta noite. Porque já nos foi mostrada uma estrada mais longa. Então acorda para destruir aquele que tem o poder da morte, o diabo. E além de destruir o diabo, porque ele recebeu isso, e livrasse todos que pelo pavor da morte, olha nós aqui, ó, livrar a todos nós, gente, e aqueles que ainda nós vamos ser usados por Deus para livrar do pavor da morte, morte física e eterna, morte física, espiritual, morte eterna. Na verdade começa a morte espiritual, a morte física e depois a morte eterna. Vou repetir, a morte espiritual, quando a gente se afasta de Deus, perdemos a comunhão com Deus. Morte espiritual, pá, como Adão perdeu, Eva perdeu no paraíso, eles perderam isso. E aí então é necessário sacrifício, é necessário invocar, é necessário orar, é necessário buscar. Por quê? Porque nós perdemos a comunhão com Deus. Então, gente, nós temos que entender, isso faz parte da regra. Isso faz parte dessa batalha. Aqueles que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, inclusive a vida eterna, éramos nós. Veja bem, pois ele não socorre a anjos, mas a descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? Somos nós. Está em Gálatas capítulo 3, que através de Cristo nós somos descendência de Abraão. Eu quero que essa palavra alimente você. Eu quero que essa palavra ela mexa com a tua fé. Eu quero que você entenda por que você é filho. Você tem que entender, porque senão sai daqui, alguma coisa acontece no teu emocional e você perde a comunhão desta unção. Mas se você tiver a palavra, se você tiver a palavra guardada no teu coração, você pode perder até a emoção do momento, mas ela está aqui dentro. Você vai falar, não, eu sei quem morreu por mim, eu sei por que ele morreu por mim, eu sei o que eu estou fazendo na terra, eu sei o quanto eu sou importante no céu. Emassuri Kalamai. Talvez na terra não sejamos importantes. Na verdade, talvez seja melhor partir. Mas não importa. No céu, o nosso nome está escrito lá. Amém, queridos? Ele continua dizendo, por isso mesmo, convia que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, igual a nós. Ele precisava ser carne. Ele precisava ser o Deus em carne na terra, para ser igual a nós, vivendo um corpo semelhante ao nosso, para que ele fosse misericordioso, fiel, sumo sacerdote, fiel nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação, quer dizer, redenção, salvação, para que pudesse limpar os nossos pecados. É isso aqui, ó, pelos pecados do povo. Então isso aqui está falando de Jesus. É por isso que nós aceitamos Jesus. É por isso que Ele é o Senhor.
É por isso que ele é o Filho de Deus. É por isso que ele morreu na cruz. Nós temos que entender essas coisas, para que você saia daqui com compreensão, que por causa disso, acontece isso. A unção, poder, autoridade, nós tocamos, o céu se abre, Deus abre a visão, Deus dá a revelação, Deus dá o arrebatamento individual, fazer a propiciação pelos pecados do povo, quer dizer, tirar isso, apagar os nossos pecados, pois naquilo que ele mesmo sofreu, todas as dificuldades, as lutas, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer agora os que são tentados, que somos nós. Então, ele sabe o que a gente sente, ele sabe como a gente é tentado, ele sabe, ele conhece as nossas dificuldades, não só por ser Deus, mas por ele sentir aquilo que nós estamos sentindo. Então, irmãos, isso aqui é muito importante. No versículo 14, eu quero te explicar isso aqui, ó. O que for possível eu explico. Diz assim, ó, os filhos participam da carne e do sangue, e Jesus participou igualmente, que através da sua morte, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo. Entendam isso. O diabo, gente, escutem isso, talvez seja a primeira vez que você vai ouvir isso. Satanás, ele tinha o poder da morte. Satanás tinha o poder da morte. Ele tinha um reino através do medo, através da acusação. Mas ele era, você viu que está aqui escrito, ó, destruísse aquele que tem o poder da morte. Então o diabo tinha um reino da morte. Para entrar neste reino, escutem isso, para entrar no reino da morte, a pessoa tinha que morrer. Entendo por que tinha que ser carne. Jesus tinha que se fazer carne. Para ele entrar no reino de Satanás, claro que ele poderia entrar como Deus. Ele poderia meter o pé na porta e entrar, mas não satisfaria a justiça de Deus. Ele teria que ser igual a nós, entrar pela porta. Suponhamos, se isso aqui fosse o reino do inimigo, como é que se entra naquela porta para entrar no reino? Tinha que morrer. Só podia entrar lá quem morresse. Então Jesus teve que morrer. Quando ele morreu, ele entrou pela porta da frente, satisfazendo toda a justiça de Deus. E quando ele entra no reino do diabo, no reino da morte, ele toma as chaves da morte e do inferno. Está em Apocalipse, Jéssica, capítulo 1, está bem claro lá, Apocalipse 1, versículo 18, está bem claro, ele fala isso para João, e João fala para 7 igrejas, e os profetas chegaram até nós. É aquele que vive, eu sou, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, eu morri mesmo, não foi de brincadeira, literalmente eu morri na minha carne, eu morri no meu corpo, a minha alma e o meu espírito saíram do meu corpo, mas eu estou vivo, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Você entende, gente? Para pegar isso aqui das mãos do diabo, ele desceu ao inferno. Eu não sei, isso aí deve satisfazer alguma coisa da justiça de Deus. Talvez eu e você podemos dizer, mas por que Deus não mandou o diabo vir até aqui e ele pegar? Não, foi a maneira de satisfazer a justiça de Deus, porque Deus, ele é perfeito. Você quer ver outra coisa, como mostra que Jesus, Efésios, capítulo 4, no versículo 8, Efésios 4, 8, mostra que Jesus, ele desceu e ele pregou para as almas que estavam no inferno. Olha, versículo 8, ele diz assim, olha, por isso diz, quando ele subiu às alturas, quando ele ressuscitou, ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro. Você tem que entender isso aqui. Isso aqui é muito importante para nós. Nós somos filhos. Nós somos o que tem de mais íntimo do Pai.
nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus. Então é importante que você saiba o que ele fez na cruz do Calvário por nós. Quando ele subiu, ele ressuscitou, ele levou o cativo o cativeiro. Porque naquela época, antes de Jesus morrer e ressuscitar, gente, as pessoas morriam. Vocês conhecem a história do rico e do Lázaro. Descia ao Hades, ao Sheol, e a pessoa ficava lá no centro da terra. De um lado tinha os condenados, de outro lado tinha os salvos. Está lá, você conhece a história do rico e do Lázaro. E aí, quando Jesus ele ressuscita, que ele sobe aos céus, ele não sobe sozinho. Ele leva Abraão, Isaac, Jacó, ele leva os profetas, ele leva todos os salvos, ele leva Adão, leva Eva, leva Abel, ele leva todo mundo para um lugar chamado paraíso. Amém? Amém? Vocês estão entendendo, gente? Eu quero que vocês compreendam isso. E tem mais, ele concede também dons do Espírito Santo aos homens. Quem tem dom de Deus, levanta a mão e diga glória a Deus. Todos têm. Se você tem na oração, para ativar os rios de água viva que estão dentro de nós. Isso aqui é muito importante você entender isso. Ora, versículo 9, que quer dizer subiu? O que quer dizer isso? Jesus subiu, senão que também havia descido. Antes de subir, ele desceu. Gente, Jesus literalmente, ele entrou no inferno. Ele entrou no inferno. Aquilo que era para ser a morte dele, aquilo que o diabo pensou que fosse a tragédia, aquilo que o inimigo pensou que tivesse vencido o céu, eu te venci. Não, aquilo foi a sua desgraça. Amassúria, vamos em frente. Até as regiões inferiores da terra. Ele desceu, ele lá. E lá, diz assim, ó, e aquele que desceu é também o mesmo que subiu, porque ele ressuscitou. Ele acima de todos os céus, todos, chegou no terceiro céu, passou o céu atmosférico, passou no segundo céu, céu de Satanás, ele é o príncipe das potestades do ar, e Jesus então vai até o terceiro céu, onde Paulo também foi, para encher todas as coisas, amém? Por isso que ele nos concede isso aqui, uns para profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, em nome do Senhor Jesus, amém, queridos? E teve outra aqui que diz claramente, 1 Pedro capítulo 3, diz que ele pregou aos espíritos na prisão, ele pregou no inferno, gente. Hoje quem prega aqui sou eu e você, movido pelo Espírito Santo, mas tinha um povo que tinha morrido, estavam lá no inferno, e mesmo assim, Jesus desce ao inferno, e prega para aquelas pessoas, aqui ó, capítulo 3, eu falei, né, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Jéssica, 18, 19 e 20, diz assim, gente, isso aqui é muito pouco pregado, então eu preciso falar com você, pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, olha aqui, ele morreu por causa dos nossos pecados, por quê? Porque não tinha ninguém que podia fazer isso, então antes o pecado era encoberto pelo sangue de um animal, mas o que Deus queria é que os pecados fossem apagados da nossa vida, apagados, totalmente apagados, e você entende? Por isso é que Deus tinha algo melhor com a igreja do que com Israel. Israel começou a obra, mas foi até um certo ponto, falharam, etc. Mas agora tinha que vir algo superior. Agora vem a noiva de Cristo. E ele então morre, e os que aceitam Jesus têm os pecados apagados. Muito melhor do que cobertos com sangue de bode. Olha aqui. Pelos pecados, o justo, que é Jesus, morreu por causa dos injustos, para conduzir-vos a Deus, para nos levar a Deus. Eu quero que você entenda isso. Todos os profetas que estão aqui, levitas, entendam isso, para nos conduzir a Deus. Morto,
Jesus estava morto, sim, na carne, mas ele foi vivificado no Espírito. Você entende, gente? Tudo é semelhante a nós, mortos na carne. Por isso que nós não podemos nos deixar levar pela carne. Na carne nós temos que estar mortos. Na carne nós temos que estar mortos. Na carne nós estamos crucificados com Ele. Mas no Espírito nós estamos vivos. Xaramassúria. Por isso que o mundo não consegue nos entender. Não consegue, mas como o corona, e isso e aquilo. E a gente sai da nossa casa e vem prestar um culto de adoração a Deus. Remassuri Calamaia, mostra que o que tem aqui dentro é superior àquilo que, tudo aquilo que tem no mundo. Olha aqui, ele foi vivificado no Espírito e também foi, quer dizer, desceu e pregou aos espíritos em prisão, aos condenados. Ele pregou lá, antes de levar os salvos para o paraíso, ele vai na parte dos condenados e prega para aquele povo e diz: olha o que vocês perderam. É tremendo isso aqui. Os quais, esses espíritos em prisão, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então, amados, eu queria que vocês entendessem, nem que for um pouquinho isso aqui, para você entender como é que a coisa aconteceu com a morte de Cristo no mundo espiritual. Aí, o autor de Hebreus, ele começa a falar de uma outra coisa, que é uma advertência para nós. Eu creio que isso é importante agora. Ali no capítulo 3, ele diz: pelo que santos irmãos, no versículo 1, tá, Jéssica? Isso. Participantes da vocação celestial, quer dizer, participantes do chamado, dos salvos, da igreja, da noiva, do povo arrebatado, do povo que vai morar no céu, o povo que tem um nome escrito no livro da vida. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Apóstolo quer dizer enviado. Apóstolo quer dizer enviado. Jesus é o apóstolo de Deus. Jesus é um enviado de Deus na terra. Jesus veio do céu para a terra. E a maneira como ele pisou nessa terra foi através da gestação de Maria, do Espírito Santo. Só para a gente fazer sentido. Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, também como era Moisés em toda a casa de Deus. Aí ele traça um comparativo, porque ele está falando com os judeus. Ele está falando com os judeus que se converteram a Cristo. Aí ele começa a comparar Jesus com Moisés, que eu não vou entrar nisso. Eu quero agora entrar aqui com vocês. Ele começa a advertir, no versículo 12, por favor. Isso aqui eu quero chamar a nossa atenção. Essa palavra, ela é forte. Essa palavra não é leite. Essa palavra não é um mingau. Ela é uma palavra mais complexa. Então é necessário você ter discernimento. Foi muito bom, claro que foi bom, porque ele prepara tudo, ter descido essa unção, ativado a mente de Cristo, ativado os nossos olhos espirituais, para que a gente consiga entender isso aqui agora. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver qualquer de vós um perverso coração mau. Cuidado, irmãos, vocês aceitaram Jesus, está falando conosco também. Cuidado com o teu coração, porque o coração é perverso, o coração é mau. Está aqui em Jeremias, no capítulo 17, diz assim, gente, eu vou ler aqui, enganoso, não precisa botar lá, gente, já botou? Jeremias 17, 9. Jéssica, hoje está um jaspion ali no, amém, aleluia, querida. 17, 9, diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas,
é incorrigível, quer dizer, ele não se conserta, não se conserta. Então toma cuidado com as tuas emoções. Cuidado! Você pode perder tudo. Você pode perder tudo. Ele é desesperadamente corrupto. Por isso que a gente vê as pessoas do mundo, gente, eles não se consertam. Você vê mais ainda os políticos corruptos. Bota aqui, bota o governador, bota isso, bota aquilo. Se corrompem. Às vezes até crente, homens e mulheres de Deus que entram nessa esfera da política, daqui a pouco estão corrompidos. Olha que coisa forte. Enganoso. Não acredita nas tuas emoções, nos teus sentimentos, porque ele é enganoso. O que é o coração? Mente, vontade, emoções. Cuidado! Estou apaixonado. Quem te disse? Que eu estou isso, quem te disse? Já buscou Deus? Já se submeteu à presença do Espírito? Já mortificou a carne para buscar a direção dele? Se não fez, então faça, porque o coração, ele é enganoso. Ai, quanto que a gente se engana com isso, gente. Quantas pessoas perderam a salvação porque acharam que era Deus, que era isso, que era aquilo. E não era, era emoção. Mais do que todas as coisas. E ele, olha isso aqui, olha essa expressão. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O Senhor diz, eu, Senhor, esquadrinho o teu coração, eu provo os teus pensamentos. Olha isso aqui, gente. Eu provo, porque ele escuta tudo. Ele escuta os nossos pensamentos. Eu provo os teus pensamentos, quer dizer, eu passo na peneira os teus pensamentos para saber se é da minha vontade. Eu esquadrinho os teus pensamentos. Eu vou no detalhe dos teus pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das tuas ações. Você entende, gente, em nome do Senhor Jesus? Isso aqui é importante para você ver como é que acontece a coisa no mundo espiritual. O que mais aqui que eu posso falar para você ainda um pouquinho? Versículo 12, Hebreus 3:12. Que nunca haja em vós um coração perverso. Além da perversidade, ele também pode ser incrédulo. Um coração, mente, vontade e emoções que não acredita nas promessas de Deus na nossa vida. Você vê, ele prometeu um monte de coisa aqui agora, usando os profetas, usando tantas coisas, prometeu um monte de coisa, gente. E o coração incrédulo, mente, vontade e emoções, o diabo rouba isso, ele cauteriza a mente da pessoa, e a pessoa não acredita, ela sai por aquela porta, e depois a pessoa já é outra. Aquilo que estava aqui acabou, a atmosfera de unção acabou, entramos no mundo, então as coisas mudam. Vocês entendem isso, gente? Isso aqui é muito perigoso. Olha aqui, nós vamos chegar ao final disso aqui. Um coração perverso e incrédulo que vos afaste do Deus vivo. Por quê? Porque isso já tinha acontecido com os judeus. Ele vai falar aqui, ó. Quando? Quando que isso aconteceu? No deserto. Eles todos saíram do Egito, passaram pelo deserto 40 anos. E a maior parte morreu no deserto. Por quê? Por causa da incredulidade. Queriam voltar para o Egito, murmuravam contra Moisés, falavam contra o homem de Deus. Olha isso aqui, coração mau. Você quer saber o que aconteceu com aquele povo? Rapidamente, Jéssica, 1 aos Coríntios 10. Deixa eu ver aqui, 1 aos Coríntios 10, gente, só para a gente, tá? Aqui, ó, 1 aos Coríntios 10, versículo 11, a partir do 11 aqui, ó, 1 Coríntios 10, 11, aqui, gente, olha isso aqui que aconteceu com eles. Por que que eles perderam a salvação? Por que que eles fizeram isso? Está aqui, ó, essas coisas lhes sobrevieram, está falando dos judeus no deserto, como exemplos
e foram escritos o que aconteceu lá. Para quê? Para advertência nossa, a igreja. Para quê? De nós sobre quem nos fins dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Você está entendendo, gente? Cuidado com tua mente, cuidado com as atitudes, cuidado com os sentimentos. E ele diz assim, ó, não sobreveio tentação que não fosse humana. Vem as tentações para todo mundo, mas isso faz parte da carne. A soberba que tem aqui dentro, os olhos, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, a cobiça da carne. Mas Deus é fiel para que nós não sejamos tentados além daquilo que possamos suportar. Vamos ver aqui, eu queria falar uma coisa aqui, ó. Cadê? 1 Coríntios capítulo 10. Aqui eu queria falar exatamente, são 4 coisas. Nossa, deixa eu ver. Aleluia. Amém. Aqui. Só isso aqui, gente, que eu quero que vocês entendam isso. Amém? Não é. Ah, meu Deus. Sumiu da minha Bíblia. Deve ter, correu a Bíblia de alguém aqui. Amém, aleluia. Diz assim, ó, aqui, versículo 7, capítulo 10, 1 Coríntios 10, ok? Versículo 8, diz aqui, ó, 7. Diz assim, então o que aconteceu com ele? Primeiro, idolatria. Idolatria, gente. Primeira coisa, idolatria. Cuidado com a idolatria. O que é idolatria, pastor? Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus. Qualquer coisa que fale mais alto em você do que a palavra de Deus. Como algum deles, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir. E aí você sabe, né? Morreu 25 mil pessoas nessa situação. E não pratiquemos a imoralidade, a prostituição, sexo fora do casamento. Está aqui, gente. É tudo para nós hoje. Está dizendo, cuidado. Aquele povo foi tirado do Egito, viu o Mar Vermelho se abrir, viu as pragas que Deus mandou sobre Faraó, viu a água sair da rocha, mas bobearam. Olha, gente, isso aqui, ó, não praticaram imoralidade como alguns deles o fizeram, e caiu num só dia 23 mil homens. Amém, queridos? Então isso aqui é importante. Nós vamos sair daqui com uma vitória muito grande na mão, e eu não posso permitir. Ele diz mais, versículo 9: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Quer dizer, como eles, soberba, você entendeu? Achar que pode fazer o que Deus não mandou fazer, isso é soberba. O que aconteceu? Foram picados pelas serpentes. Serpente, você sabe que é um símbolo de Satanás, e morreram. E finalmente, eu acho que é o mais forte aqui para nós, gente, mais que todos, porque é o mais fácil de praticar. Diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Em outras traduções diz o anjo destruidor, Abaddon. Então, queridos, voltando para Hebreus capítulo 3, e ele diz assim, ó, então cuidado, ele diz, versículo 13, antes não façam isso, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. Então, amados, a ordem é: prega, fala de Jesus, fala daquilo que Deus tem te dado,
Fala da tua intimidade. Não fica com a boca fechada. Olha aqui, não é para ficar na mornidão, como muitos estão acomodados dentro de casa. Não. Exortai-vos. Está aqui, ó. Exortai-vos quer dizer, incentiva o povo a buscar o Senhor. Incentiva o povo na oração. Incentiva o povo na busca. Incentiva. Exortai-vos. Cadê? Exortai-vos mutuamente, cada um de nós, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, cada dia, todo dia, durante o tempo que se chama hoje. Hoje é o tempo, gente, em nome do Senhor Jesus, e a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe por quê? Porque aquele povo foi endurecido pelo engano do pecado e morreram. Tinham sido batizados, tinham visto a glória de Deus, viram a coluna de fogo, viram a nuvem da glória de Deus e foram para o inferno. Sabe o que isso quer dizer? E conosco também pode acontecer isso. Amém, queridos? Ele diz assim, ó, porque nós temos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardamos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, como foi na provocação do deserto. Amados, eu quero encerrar agora isso aqui. Você ouviu a voz de Deus? Deus falou de todas as maneiras. Deus abriu o céu. Deus falou através de profeta, falou através da visão, falou de todas as formas. E ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o teu coração. Abre esse coração para o Senhor, se disponha, como ele usou o profeta aqui para falar, receba a tua espada, vai em frente, não pare, não desanima, Nerébia, sou decanda, porque o Senhor te conhece pelo nome, você foi lavado com sangue, nome escrito no livro da vida, e o tempo está acabando. Xaramassuricanda, esta é a palavra de Deus e a comissão para esta igreja. Fique de pé. Xaramassuricalamai, remantunácia. Hoje, literalmente, foi uma convocação militar. Não é tempo de covardia. Não é tempo como Deus usou o vaso para falar de ficar olhando para o seu umbigo. Não é tempo de olhar para o lado. Agora é hora de assumir, jejuar, vigiar, orar, buscar, se congregar e fazer aquilo que o Senhor tem mandado. Xaramassuricanda, para que nós não venhamos perder a salvação e passar a eternidade no inferno mais. Isso aqui é muito sério, gente. Alamassuricanda, em nome de Jesus. Você que, não vou te chamar aqui à frente, mas você que precisa fazer uma aliança com Deus. Você ouviu a palavra, você viu a unção, você recebeu, e agora você entende que precisa fazer uma nova aliança com Deus. Aí mesmo, se você sente, dobre o teu joelho, Xaramassuricanda, você vai falar com Deus, aí mesmo, Xaramassuricanda, vamos, não tenha vergonha, se você entendeu que a palavra falou contigo, que é necessário, você recebeu essa unção e essa autoridade, em nome do Senhor Jesus, fale com Deus.